Tudo bem com você? Bom, o vídeo de hoje é direto e reto, pronto ali, direto ao assunto, né? Sem muita enrolação, mediante aí o que vem acontecendo no Brasil no domingo, agora dia 8, falando sobre a questão do fascismo, né? Muita gente que participou talvez nem sabe o que significa fascismo, ser fascista, onde começou o fascismo, quem foram aí os países que se destacaram quando a questão é tratada do fascismo. E hoje eu vou falar para vocês aqui rapidamente de um filme, A Onda, né, que vem para ilustrar, logicamente, as diversas questões, entre elas, como o autoritarismo, né, como ele pode se manifestar em diferentes épocas e diferentes formas também, para que você entenda um pouquinho aí sobre o que é o fascismo, o que é ser um fascista, né? Quem é que pode ser o fascista? Qualquer pessoa? Quem é que detém aí o poder do fascismo? Bom, o formato mais conhecido, né, do autoritarismo é justamente o fascismo, e dentro desse regime, né, imperava aí um sistema de comunicação altamente abrangente, que é característico, né, da teoria hipodérmica. Então a gente tem aí o que é o fascismo, né, a onda do fascismo, não é o que são ideias, quais são as ideias fascistas, né, digamos assim, para ser bem objetivo com vocês. Bem, o fascismo é uma ideologia política ultranacionalista, né, caracterizada, e autoritária, logicamente, caracterizada no poder ditatorial, repressão da oposição por via, né, da força e forte arregimentação da sociedade e também da economia, o que não vimos no domingo, ou seja, você não teve ali a sociedade em peso participando, mas o Estado faz isso, né? Então, quem tem a função de exercer o fascismo é justamente o Estado. E vocês vão entender o que aquelas pessoas estavam fazendo ali, sem mesmo saber o que significa ser um fascista. Beleza? Bom, continue aqui, não saia daí. Bom, mas qual a relação do filme com, por exemplo, com o nazismo? Né? O filme é baseado em uma história em 1967, né, na Califórnia, onde um professor, né, realizou ali um experimento, né, com seus alunos intitulados de Wave, né, Third Wave, ou seja, a terceira onda, né, para mostrar aos jovens como funcionava a Alemanha nazista. Então é a partir daí que surge o filme americano e depois com a versão alemã. Então aí a gente tem aí para entender um pouquinho sobre a onda. Mas o que é o fascismo de um jeito simples? Bom, de forma geral, o fascismo é um regime autoritário com concentração total de poder nas mãos do líder do governo. Ou seja, esse líder deveria ser cultuado e poderia tomar qualquer decisão sem consultar previamente os representantes da sociedade. Entendeu o que eu quero dizer quando se fala desse regime autoritário? O que é ser um fascismo? Para que vocês entendam, ou seja, o líder que toma atitudes sem consultar você. Entendeu? Queira você ou não. Mas qual é a origem do fascismo? Né? A gente tem aí qual é a origem do fascismo. Bom, o movimento fascista ele nasceu na Itália em março de 1919, quando Benito Mussolini, né, fundou o Grupo Italiano de Combatentes, né, o FIC, que viraria o Partido Nacional Fascista, o PNF, né, uma organização paramilitar de cunho nacionalista que unia, né, em especial ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, homens desempregados, por exemplo, né, e pronto ali para ser um guardião, um soldado, ou seja, desempregados e, logicamente, jovens para fazer parte desta organização paramilitar criada por Benito Mussolini em 1919 na Itália. Bom, aí você tem aí como é que deu a onda, né? Como se aborda o totalitarismo, como é que o filme fala sobre o totalitarismo, já que a proposta é essa, de você entender. Bom, o filme A Onda, né, ele mostra os reais perigos do autoritarismo e também do totalitarismo, né, que disfarçados sob bons pretextos, aos poucos, né, vão manipulando as pessoas sem que elas percebam. Entenderam o que aquelas pessoas faziam lá em Brasília, né? Então elas são manipuladas, né, sem que elas saibam o que estão fazendo ali. Logicamente que a gente não pode ficar passando pano, jamais, nunca. Então ele apresenta e discute, né, os problemas do autoritarismo e alerta para a possibilidade do ressurgimento de uma visão fascista do mundo contemporâneo.
Vocês entenderam, gente, como é que é a situação, como ela é grave quando se fala do totalitarismo, do fascismo, quando se pede a volta da ditadura militar, sem nem sequer saber a história deste país que vivemos, né, durante 21 anos sob, né, os holofotes do golpe militar de 64. Então a gente tem aí, né, os cuidados com isso, com essa questão, né, do fascismo. Mas quem foram os líderes fascistas? Né? A gente precisa saber. Bom, o fascismo na Itália foi um governo conservador e extremista, né, que assumiu o poder naquele país, né, por meio de Benito Mussolini no ano de 1922 e vai acabar oficialmente no ano de 1943, né, quando finalmente Benito Mussolini é morto. Bom, por que se entende, o que se entende por totalitários? Então, bom, assim, os regimes totalitários, né, foram regimes políticos que existiam na primeira metade do século XX, né, e baseavam-se no totalitarismo, né, um sistema político fundamentado, perdão, né, no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda a nação. Deus, pátria e família. Já ouviram essa frase antes, né? Pois é, bem é isso mesmo. Então vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui, né? Sobre essa questão aí que o filme trata e do que a gente vivenciou agora no domingo, dia 8. É isso. Bom, sem esquecer, né, quais são os regimes totalitários, né, rapidamente para vocês saberem. Então, você tem ali os regimes totalitários, nazismo, fascismo e stalinismo. Né, o fascismo é antiliberalismo, imposição de um sistema unipartidário no país, desprezo pelo marxismo, exaltação de valores tradicionais, Deus, pátria e família, negação de valores modernos, né, controle total, né, do Estado sobre a economia, política e cultura. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo em que eu falei sobre um pouco do filme A Onda e também o surgimento do totalitarismo, a única coisa que eu te peço é um like, inscreva e lembrando que fascistas não passarão.